Tá bom, beleza. Então, vamos lá. Voltou a gravação, vou começar a falar sobre Streptococcus, tá, pessoal? Então, Streptococcus, pessoal, diferentemente dos estafilococos, são micro-organismos que são na forma arredondada, né? São gram-positivos e estão organizados em cadeias. São anaeróbios facultativos, podendo viver na presença e na ausência de oxigênio, e não têm estruturas de locomoção, por isso são não móveis, não têm flagelo. Esse micro-organismo também não tem a capacidade de formar esporos. Além disso, é um micro-organismo beta-hemolítico. Não produz catalase, portanto, é catalase negativo, e ele passa por um mesmo processo daquele, como eu falei, da novobiocina, só que para bacitracina, e ele é sensível. Bacitracina é outro antibiótico, então ele é sensível a essa bacitracina. E é utilizado também para identificar esse organismo em comparação com outros, certo? Eu coloquei beta-hemolítico 2 vezes sem querer. Quanto à classificação de Lancefield, os streptococcus, eles são classificados de acordo com o açúcar. Pode falar, Ivan. É que Carla pediu para avisar que faltou energia, professora. Por isso que ela, na verdade, o computador dela é viciado no computador, na tomada. Faltou energia, por isso que ela não conseguiu o contato. Só para te avisar isso. Certo. Tá bom. Obrigada, Tereza. Então, esses streptococcus, pessoal, eles são classificados de diversas formas, né? É uma classificação um pouco difícil quando vocês forem ver na literatura. Realmente há essa ambivalência, mas uma das formas de classificar é de acordo com a classificação de Lancefield, que é uma cientista que conseguiu classificar esses micro-organismos de acordo com carboidratos antigênicos que esses micro-organismos têm, né, na sua parede celular. Então, dependendo da antigenicidade, eles são classificados em A, B, C, D, E e assim sucessivamente. Os streptococcus pyogenes, eles são do grupo A. Então, são conhecidos como streptococcus do grupo A. E aí tem streptococcus do grupo B, e assim sucessivamente, tá bom? É só a título de informação para vocês saberem, porque vai ser importante nas leituras, e caso vocês participem de algum processo seletivo, existe essa classificação. Esse micro-organismo, pessoal, está comumente habitando a nossa garganta, principalmente, mas também pode ser encontrado na nossa pele e no intestino. Esse micro-organismo ele é transmitido através de perdigotos, gotículas respiratórias, espirros, né? Transmite-se dessa forma. E onde é que esse micro-organismo pode causar doença? Ele geralmente afeta, como ele está habitando esse ambiente, mais comumente ele afeta a garganta, afeta também a pele, mas também pode causar problemas em tecidos moles, pode causar uma infecção como uma bacteremia, então pode afetar a nossa circulação sanguínea, o tecido sanguíneo, e também pode atingir algumas vísceras importantes. Bom? Então, quando a gente vai estudar Streptococcus pyogenes ou piogenes, que é dos estreptococos um dos mais importantes, a gente pode classificar as doenças causadas por esse micro-organismo como supurativas, doenças que causam produção de pus, não supurativas, e que geralmente são de cunho imunológico, como a febre reumática e a glomerulonefrite aguda, e toxigênicas, que estão bastante relacionadas com produtos tóxicos que esses micro-organismos produzem, como a escarlatina e a síndrome do choque tóxico. Então, vocês vão ver, de todas as espécies que a gente vai estudar hoje, as mais densas em diversidade de moléculas são essas que eu já mostrei para vocês, que são
Estafilococcus aureus e Streptococcus pyogenes. As outras têm um pouco menos de especificidades para a gente estudar, mas elas são bastante densas e olha que eu ainda filtrei, né? Tem outras moléculas que eles produzem. Então, veja aqui uma infecção de garganta típica, ocasionada por Streptococcus pyogenes, apresenta esses pontos avermelhados, que é a clássica faringite estreptocócica. E aí tem outra forma que atinge a pele, como eu falei, que é um micro-organismo que habita a pele, que é a erisipela, né? Como vocês estão vendo aí, ou erisipele. Tem gente que chama assim também. O micro-organismo cresce, provoca vermelhidão, né? Pode provocar aí a formação de pus. Temos também o impetigo, lembrando que o impetigo ele pode ser causado tanto por linhagens de Streptococcus quanto de Staphylococcus também, onde vocês podem ver aí na primeira criança, né? E na outra criança vocês veem aí um quadro de escarlatina, que quando a gente tem a erupção da escarlatina, você tem essa bem vermelhinha, pela toxina produzida aí por Streptococcus pyogenes, certo? Ou piógenes, enfim. Bom, eu vou falar um pouquinho de outras doenças também, que é um pouquinho mais grave, que é a fasciite necrosante. A gente já fez aí uma aula, vou tentar falar rápido nesse slide, que ele é um pouco agressivo. Então, a gente já fez aí uma tutoria onde o desfecho era uma fasciite necrosante. Percebam que é uma infecção na fáscia, onde a gente tem uma série de proteases e hialuronidases e enzimas que causam esse quadro aí. E esse quadro de fasciite precisa de uma cirurgia exploratória, porque como vocês estão vendo na primeira figura, na figura de cima, não dá para saber que o estágio está tão avançado até que se faça a abertura, certo? Então, é bem grave e caso a pessoa desenvolva fascite necrosante, a probabilidade de morte é muito alta. Então, tem essa capacidade também de causar fascite necrosante. Então, como eu falei para vocês, esses micro-organismos dessa espécie, eles podem produzir diferentes enzimas que fazem com que se chegue a esses quadros inflamatórios, esses quadros mais graves. Eles podem produzir hialuronidase, que vocês já conhecem, degradam em ácido hialurônico, a fibrinolisina, toda vez eu ganho nesse nome, causa lise dos trombos, quando isso é importante para eles, e DNase causa lise do DNA. Isso pode ir causando morte, né, das células ali daquele tecido. Outras toxinas e hemolisinas que eles produzem é a toxina eritrogênica, que está muito relacionada ao aparecimento da escarlatina, né, aquela vermelhidão, e outras hemolisinas que são importantes, a hemolisina S e a hemolisina O, né, que são importantes aí para causar a hemólise que é observada lá no meio de cultura. A hemolisina O está mais relacionada à ausência de oxigênio. Existe também a exotoxina A. Professora, só uma dúvida. Essas hemolisinas, no caso, lá no meio de cultura, elas vão matar, né, as hemácias, e no nosso corpo elas podem fazer isso também, é assim? Sim, exatamente. Quando o micro-organismo ele é hemolítico, quando algo é hemolítico, a gente já considera como algo que a gente tem que ter muito cuidado. Porque se ele causa lise das hemácias, então ele pode ser bastante tóxico. Então, qualquer composto que você vai estudar que disser assim, ele é hemolítico, então, se for um composto que está sendo utilizado, sendo testado contra o coronavírus, se ele for maravilhoso para matar o coronavírus, mas ele for hemolítico, a gente tem que ter bastante cuidado, porque nós somos feitos de hemácia, né? Então, geralmente ele é tóxico. Do mesmo jeito que ele quebra aí as hemácias lá do meio de cultura, que é de sangue de carneiro, ele vai influenciar também nas hemácias do nosso corpo. Temos também a exotoxina A, que ela é biogênica, né? E pode
desencadear a síndrome do choque tóxico estreptocócico. Então, a gente pode ter um choque tóxico por TSS1, lá no Staphylococcus. Vou tentar. Desculpa, gente. Eu realmente falo um pouquinho rápido, mas sempre que eu estiver falando muito rápido, vocês vão me avisando, tá? Eu começo assim, bem calma, e já termino feito uma metralhadora, mas é porque eu falo um pouco rápido mesmo. Então, a gente tem essa exotoxina que ela tem uma, vamos dizer assim, uma desencadeia, né, uma sintomatologia muito parecida com aquela síndrome do choque tóxico do Staphylococcus, tá? Então, é muito próximo. É mais ou menos daquele mesmo jeito que eu já expliquei. E tem essa exotoxina B, que está muito relacionada ao quadro de fasciite necrosante. Ele ainda produz alguns outros fatores de virulência que são importantes, como a proteína M, que está bastante relacionada à fuga da fagocitose, e a cápsula. Né? Esse micro-organismo ele pode produzir uma cápsula, essa cápsula é de ácido hialurônico, e como a gente produz ácido hialurônico nas nossas células, o corpo acaba não reconhecendo essa célula como uma célula não própria. Né? E aí causa problemas no sistema imune, certo? Então, esse micro-organismo ele pode causar, como eu falei, febre reumática, quando alguns dos epítopos que são utilizados para o nosso corpo, para gerar uma resposta imune contra aquele micro-organismo, eles às vezes são comuns a algumas células do coração. Travou para vocês, pessoal? Pronto, perfeito. Então, da mesma forma, pode causar febre reumática, como eu falei para vocês, de forma que o mesmo epítopo que acaba desencadeando a resposta imune ao micro-organismo desencadeia uma resposta imune também às células do coração. Então, é como se fosse uma doença autoimune pós-estreptocócica. Depois que você tem uma infecção com estreptococcus, você pode desenvolver febre reumática, porque tem essa similaridade entre esses epítopos que dão origem à resposta imune contra o micro-organismo. E temos também a doença nefritogênica, que está relacionada com complexos de anticorpos e proteínas que acabam lá no rim e que podem causar aí problemas nos néfrons, tá? Além de que existem alguns epítopos nos rins que também são comuns a estreptococcus e pode ocorrer um problema autoimune lá também, tá bom? Todos os dois estão relacionados com manifestações autoimunes pós infecção. Como é que se faz o diagnóstico, pessoal? Bem simples como nos outros. Coloração de Gram, cultura e título de anticorpos, no caso de febre reumática, anticorpos ante aquele micro-organismo. Então, observa-se a aparência da cultura, faz aqueles testes bioquímicos importantes, que a gente já falou, suscetibilidade antimicrobiana, e faz a coloração de Gram, que é um dos métodos mais comuns, por isso que a gente viu em aula prática. O tratamento de eleição geralmente é penicilina G, não se encontram muitas espécies que sejam resistentes, diferente de Staphylococcus, e não há vacinas contra essa doença. Então, a forma de tratamento e de evitar é sempre fazer uma higiene certinho, para que não ocorra o desenvolvimento dessas doenças, e nem a gente baixar o nosso sistema imune, né? Evitar aí situações de imunossupressão. E quais são outras espécies que são de bastante importância também? Professora? Sim. Com licença, em relação à imunossupressão que a senhora tinha comentado, né? O uso excessivo de alguns medicamentos, inclusive antifúngicos, está relacionado, assim, eu sei que tem algumas, como a senhora tinha dito, algumas bactérias vivem, né, na nossa pele, esperando esse momento, né, oportuno. Então, esse uso desses
não só antifúngicos, mas em medicamentos em geral. Sim, o uso de antimicrobianos de uma forma exacerbada está muito relacionado com a imunossupressão. Então, terapias antimicrobianas de uso contínuo, ou a pessoa que está internada e que está sempre utilizando aqueles antibióticos, está muito relacionado com o enfraquecimento do nosso sistema imune. Então, pode ter relação, sim. Mas o que eu falo também pode ser a utilização de hormônios, a utilização de anticoncepcionais, a utilização de outros remédios que são importantes para o estabelecimento da homeostase do nosso corpo, mas de certa forma acabam influenciando negativamente o bom funcionamento do nosso sistema imune, além de fatores exógenos, né, que não sejam coisas que a gente bota para dentro, como o estresse, como a má alimentação e assim por diante. Geralmente a gente fica bastante doente perto das provas, né? Então, isso é um alerta. Streptococcus pneumoniae. Vocês com certeza já ouviram falar, né? Tem até naquele episódio que eu pedi para vocês darem uma visãozinha lá no Netflix. Então, quais são as características desse micro-organismo? É bem parecido com o Pyogens, né? Mas tem algumas diferencinhas. É gram positivo, catalase negativo, anaeróbio facultativo, provoca alfa-hemólise, né? Como eu falei para vocês, há uma diferença de beta-hemólise, alfa-hemólise e nenhuma hemólise. A alfa-hemólise, ela deixa o meio de cultura meio esverdeado. É um micro-organismo encapsulado, tem uma cápsula ao redor. E geralmente, eles, por mais que ele seja estreptococo, ele geralmente encontra-se de 2 em 2, como forma de diplococo. E na pontinha deles, tem uma pontinha meio achatadinha, como se fosse uma lançazinha, uma ponta, como tem aqui nessa figurinha aqui. Não sei se vocês conseguem ver meu cursor. Deixa eu ver se eu boto ele para cá, meu apontador. Pronto. Essas pontinhas aqui, ó, são bem proeminentes. Então, tem uma cápsulazinha, geralmente 2 em 2, muito fofos. Outras informações adicionais é que eles são sensíveis ao teste de bilisculina e ao teste de optocina, que é outro antimicrobiano. Só a título de informação, tá? Não precisa decorar isso aí. Mas só para dizer que são outras formas de identificar esse micro-organismo. E onde é que esse micro-organismo vive? No nosso trato respiratório superior, né? Nós podemos estar com esse micro-organismo agora e passar para outras pessoas através de gotículas respiratórias, por tosse, falando perto, tem gente que só fala cuspindo, né? Então vai passar um negócio desse para a gente, pelo canto, dando aula, enfim, através de gotículas respiratórias. E aí, como é que se dá os fatores de patogênese e virulência desse micro-organismo? Esse micro-organismo, como eu já falei, ele tem uma cápsula. E isso faz com que ele consiga driblar o sistema imune mais facilmente. Além disso, é um micro-organismo que consegue produzir biofilme, então já é uma vantagem para ele. Ele produz fímbrias, que não sei se vocês se lembram da primeira aula, as fímbrias são importantes extensões proteicas que a célula tem para se fixar nos locais, então, geralmente na ponta dessas fímbrias, que é como se fossem uns cabelinhos, assim, na ponta dessas fímbrias tem adesinas, e essas adesinas são importantes para a adesão nas superfícies. Além disso, eles conseguem se comunicar através de pile, né, do pilo sexual. Esse micro-organismo ainda tem um mecanismo muito importante que ele consegue clivar IgAs. Como vocês sabem, as imunoglobulinas são muito importantes e a IgA é muito importante no controle desse micro-organismo. Então, eles conseguem clivar através de proteases. Outra característica importante que pode conferir a esse micro-organismo uma vantagem de adaptação são as pneumolisinas.
que acabam aí causando uma inflamação no nosso corpo, por dificultar a ativação do sistema complemento, por estar aí causando uma disrupção do sistema complemento. Então, é bastante importante que a gente entenda o porquê que os micro-organismos causam doença, e não só quais doenças que ele causa. É importante saber o porquê que elas causam doença, para que a gente saiba de que forma a gente pode fazer uma terapêutica mais importante. E quais são essas doenças? Falando sobre isso. As doenças causadas por esse micro-organismo estão muito relacionadas a quadros de imunossupressão. Quando a pessoa tem a retirada do baço também, que já perde aí a capacidade de exercer várias atividades imunológicas, porque a gente sabe que o baço ele é um dos órgãos que está relacionado com o nosso sistema imune, ela também tem uma facilidade maior de desenvolver essa doença. Essa doença, ela pode desenvolver em adultos pneumonia, como o nome já sugere, isso é o mais recorrente, como também pode estar relacionado a um quadro de meningite. O micro-organismo pode atingir as meninges e pode causar aí um quadro infeccioso, gera uma inflamação dessas meninges. Nas crianças, está bastante relacionado a quadros de sinusite e otite. Eu sou uma pessoa que tem muita sinusite. Eu sofro bastante, a minha mãe também. Então, meus seios da face sofrem bastante. Quando está muito frio, quando eu estou, enfim, em uma situação aí em que eu acabo inflamando aqui essa região. Então, eu sinto bastante dor, tudo, e às vezes eu preciso fazer tratamentos, com antibiótico-terapia. Então, esses micro-organismos também estão associados a quadros de sinusite e de otite também. Numa forma mais severa, esses micro-organismos podem adentrar a nossa corrente sanguínea, fazendo com que haja um quadro de bacteremia, tá bom? Na forma de diagnóstico, nós podemos falar sobre a coloração de Gram, como a gente sempre fala, colocar esse micro-organismo para crescer, para ver as características morfológicas da colônia e fazer algumas provas bioquímicas que também são importantes. Por esse momento, eu não estou olhando o chat, pessoal, mas eu vou parar de olhar essa página aqui e vou olhar as perguntas, caso alguém tenha. Desculpa se eu falei muito rápido. Se eu precisar, eu posso falar aqui. Células de defesa. Alguém tem alguma pergunta? Não, professora, eu falei de células de defesa em relação ao baço, né? Que explicaria Isso, exatamente. Isso, exatamente. Então, geralmente, as pessoas que têm retirada do baço, elas sofrem disso, sabe? É bem triste. Tem outras doenças também. Mas vamos aqui. Aqui é só um detalhe aqui para vocês verem que o Streptococcus pneumoniae, ele vem de 2 em 2, tá vendo? Como tá mostrando aí essa coloração de Gram. E aí é uma contracoloração com nanquim que a gente visualiza a cápsula. Então, a cápsula é algo que protege essas células. Ela é uma cápsula antifagocitária. E ela é bastante importante, certo? Então, só para vocês verem como ele é bonitinho. Se ele não fosse tão malvado, né? Tem algumas pessoas da nossa vivência que é assim também, né? Até que é bonitinho, mas não vai rolar. Então, vamos aqui. Tem outra espécie que é bastante interessante de a gente estudar, que é o Streptococcus agalactiae. Veja só, pessoal. Olha essa fotinho que eu coloquei para vocês. Um monte de bebezinhos. Por quê? Esse Streptococcus, pessoal, ele está muito associado a um nicho muito importante, que são as doenças infecciosas relacionadas a bebês recém-nascidos, né? Bebês que têm manifestação próximo ao nascimento, com 7,
8 dias de nascido, ele desenvolve uma infecção, ou até meses após. Então, de uma forma cedo ou uma forma mais tardia, de uma forma mais precoce ou de uma forma mais tardia. Veja só como é interessante. Esse micro-organismo, ele tem como habitar a vagina, né, das mulheres, o trato gastrointestinal e também o pênis masculino, tá? Esse micro-organismo, ele é transmitido principalmente através do parto, do canal de parto. Então, geralmente a mãe é colonizada, muitas vezes de forma assintomática por esse micro-organismo, e através do parto, esses micro-organismos vão passar da mãe para o bebê, mas não somente, porque dependendo do nível de colonização do canal vaginal da mãe, esse micro-organismo ele pode adentrar aí as vias onde esse parto aconteceria e atingir tecidos que estão relacionados à própria gestação. Vamos ver algumas características desse micro-organismo antes de a gente passar para as doenças. É um micro-organismo na forma de cadeia, são cocos gram-positivos, são beta-hemolíticos. No teste de bacitracina, que é aquele bem parecido com o que eu fiz no quadro, ele é resistente, ele é catalase positivo, faz parte do grupo B, catalase positivo não, catalase negativo, gente, desculpa. Ele, da classificação de Lancefield, ele é do grupo B e ele também é encapsulado, tá? Esse micro-organismo, ele tem algumas particularidades. Ele é encapsulado e a cápsula dele é formada por ácido ciálico. Assim, também, né? Tem outros componentes, mas dentre eles o ácido ciálico. Isso dá a esse micro-organismo uma camuflagem frente às outras células, né? O sistema imune não consegue entender que aquilo não é próprio, né? Ele pensa que aquilo é uma célula normal, então, às vezes, passa despercebido. Da mesma forma, esse micro-organismo possui fímbrias que vão ajudar o micro-organismo a se fixar nos lugares onde ele precisa estar, tá? E ele produz, como ele é beta-hemolítico, produz a beta-hemolisina, que aí causa hemólise e causa desagregação de células do sistema imune importantes. Vamos às doenças. Que doenças esse micro-organismo pode causar? Ele pode causar infecção pós-parto para essa mãe. Ele pode causar também, no momento da gestação, uma cistite. Pode causar aí um problema quando ele atinge aí regiões do tecido que envolve o bebê, né, de uma forma mais acentuada. Uma corioamnioniite, córeo e âmnion, né, ali naquela região. E essa inflamação, essa infecção dessa região que envolve o bebê pode causar tanto o parto prematuro desse bebê quanto o aborto. Então, é bastante grave. Alguns hospitais, né, por tempo foi uma prática, faziam uma profilaxia antimicrobiana nas mães que tinham esse micro-organismo, certo? Porque também esse micro-organismo pode causar infecção urinária. Então, quando a mãe tem infecção urinária, é importante investigar qual é o micro-organismo que está causando essa infecção urinária. Por mais que a infecção urinária na gestação seja algo simples e de fácil tratamento, e seja comum, mas é importante ver se não é esse micro-organismo, porque ele é bastante perigoso para o neonato, para a parturiente e para depois que houve o parto para ambas as partes, certo? Para a criança que acabou de nascer, esse micro-organismo pode atingir a corrente sanguínea através do cordão umbilical, né, e após o nascimento também, pode causar meningite, pneumonia, que pneumonia já é bastante grave, e artrite séptica também. Além disso, pode causar, e é uma das maiores incidências, de sepse neonatal. Sepse na criança que acabou de nascer. Então, é bastante interessante e ele tem esse nicho específico. Então, é bem importante que a gente se lembre
e correlacione a Galactiae com esses bebeluns. Né? Alguém tem alguma dúvida, pessoal, em relação a isso? Não, né? Vi que ninguém colocou. Vou passando. Como eu estou usando esse mapinha mental, daí eu acabei saindo do meu modo de apresentação. Mas agora eu consigo ver o que vocês estão falando. Bom, voltando aqui, eu trouxe para vocês verem rapidamente só um resumão daquilo que eu acabei de falar, né, dos estreptococos. Lembrando, pessoal, que além dessas espécies que eu falei, existem outras que são importantes, como o estreptococo do grupo viridans, que está muito relacionado à cavidade oral, e esses micro-organismos podem, depois de um trauma nessa região, ou depois de uma cirurgia, né, eles podem acabar causando endocardite bacteriana, então são bem importantes também. E tem outras espécies, mas a gente não tem tempo para falar de todas, porque isso não é uma especialização em microbiologia médica, não é mesmo? Então, eu trouxe esse resuminho aí, só para vocês darem uma olhada, quando vocês estiverem estudando, tá bem? E se tiver alguma dúvida, vamos falar, porque agora eu já vou passar para a segunda parte, onde a gente vai falar sobre os bacilos. Não vamos falar mais sobre estáfilo e estrepto. Vamos para outros micro-organismos bem diferentes, que não são mais em forminha de bola, são em forma de bastonete. Combinado? Vamos aproveitar que a gente está fazendo essa troca de assunto e vamos colocar a presença? Coloca aí todo mundo presente, por favor. Muito bem. Então, vamos lá, pessoal. Aproveitando que a gente está aí nessa troca de assunto, vamos começar a falar sobre bacilos. Eu acredito que essa parte da aula vai ser um pouquinho mais leve, porque estafilococos e estreptococos realmente é muita coisa. Mas vocês vão ver que os bacilos eles são um pouco menos complexos em relação a algumas questões. Então, aqui a gente vai falar sobre dois grupos especiais. Vamos falar sobre bacilos, de fato, e vamos falar sobre clostridium. E no final vamos falar de Corynebacterium diphtheri, que não consegue produzir esporos. Vamos começar com bacilos. E o primeiro bacilo que a gente vai... Gift, né, Ítalo? Tô vendo, viu? Tô esperando o meu presente, viu? Então, bacilos, a gente vai começar com um bacilo aparentemente bem inofensivo. Bacilos cereus, né? Então, vamos ver o que é que ele traz para nós. Esses bacilos, diferente dos que a gente viu até agora, eles não têm essa formazinha circular. Eles têm uma forma assim, ó, bacilar. Vou botar uma carinha neles para eles ficarem felizes. Então, a gente vai ver esse grupo aqui, tá? Esses micro-organismos são gram-positivos, são beta-hemolíticos, produzem catalase também, não são móveis, então eles não têm flagelo. E uma diferença bastante importante é que esse micro-organismo ele é aeróbio. Isso quer dizer o quê? Que ele vive na presença de O2. Os outros micro-organismos que a gente viu até agora eram facultativos, conseguiam viver nos dois ambientes, transpassavam pelos dois mundos. Fluidos, né? Aqui, a gente não tem essa mesma habilidade. Contudo, eles têm uma habilidade muito especial, que é a formação de esporos. O grupo bacilos, ele tem essa capacidade de formar esporos, que é uma vantagem evolutiva muito bacana. Além disso, eles têm a capacidade de produzir algumas toxinas que são importantes, principalmente para as manifestações clínicas. Então, vejam só. Olha onde é que esse micro-organismo gosta de crescer, pessoal. Em grãos, principalmente grãos de arroz. Então, esse esporo, ele fica lá, esse micro-organismo, ele fica na forma de esporo, que é a estrutura de resistência. Eu vou explicar daqui a pouco o que é esporo para vocês,
tá? E aí, essa estrutura de resistência fica lá no arroz e ela é, vamos dizer assim, resistente ao cozimento do arroz. A temperatura de cozimento do arroz, geralmente a gente não coloca arroz na panela de pressão, muito raro, né? Só quando a gente vai fazer uma canja, um negócio assim. Então, geralmente a gente coloca numa panelinha e aquela temperatura chega a 100 graus Celsius. E 100 graus Celsius não é o suficiente para eliminar as formas de esporo. Então, esse esporo, ele sobrevive à temperatura de cozimento e quando a gente deixa esse arroz lá em cima do fogão, ou fica ele lá todo requentadinho, ou quando a gente coloca na geladeira e requenta de novo, esse micro-organismo ele acaba emergindo do esporo, né? Saindo da forma de esporo para a forma vegetativa, que a gente chama de germinar, ele acaba germinando, e aí ele pode produzir toxinas importantes que causam aí intoxicação alimentar. Então, olha que coisa engraçada. Nós temos aqui algumas situações em que a gente pode encontrar esse micro-organismo. Naquele sushi maravilhoso, que a gente ama, principalmente quando está na promoção, então aquilo ali é feito de arroz. Naquele PF que a gente come, quando a gente está lá na faculdade, que a gente tem uma horinha para comer, então vai, come e volta bem rápido. Na nossa marmitinha, que a gente leva para o colégio. Também nos outros pratos que tem arroz, e até em pratos que não necessariamente tem arroz, mas que sejam, de certa forma, contaminados, né? Tem outros grãos aqui, tá? Então, vejam só. O que é que esse micro-organismo pode causar de ruim e de chato? Ele pode causar intoxicação, e essa intoxicação está relacionada a diferentes toxinas que ele produz. Ele produz toxinas que provocam vômito, e ele produz toxinas que provocam diarreia, mas essa diarreia não é sanguinolenta. E é aquela dor de barriga que é conhecida como a dor de barriga das cafeterias ou dos restaurantes, que você comeu, se sentiu mal, e ela é autolimitante, tá? Porque o micro-organismo, ele acaba não exercendo nenhuma outra função tão importante. Então, geralmente, é uma doença que cessa logo, né? Uma intoxicação que logo cessa. Mas, se esse micro-organismo começar a crescer e colonizar os tecidos dentro da pessoa, aí sim ele pode causar doenças mais sérias. Ele pode ser encontrado aí em aparatos médicos contaminados, pode evoluir para aquela situação de bacteremia, né, de infecção generalizada, pode causar endocardite, estão colonizando aí as válvulas do coração, pode afetar os ossos, pode afetar as meninges também, e pode estar relacionado com infecções oculares. Então, dependendo de onde esse micro-organismo venha a crescer, ele pode causar manifestações clínicas mais graves ou mais simples. E aí, eu quero explicar para vocês por que a forma de esporo é tão importante para esses micro-organismos formadores de esporo, tá? Tanto para bacilos quanto para clostridium. Vejam só, aqui a gente tem como é que eu posso dizer? Uma ilustração, né, que é o que está nos mostrando como é que se forma um bacilo. Percebam o seguinte, não estou vendo o chat agora, tá bom? Quem tiver alguma dúvida, fala no microfone. Aqui a gente tem uma célula normal, no seu estado vegetativo, a célula planctônica, onde ela não está, enfim, na forma de esporo. E ela tem todos aqueles conteúdos celulares que vocês já conhecem. Só que quando a célula bacteriana percebe que ela está numa situação de estresse, né, algumas dessas células, como é o caso desse bacilo, conseguem se modificar o seu metabolismo para produzir um esporo. E que situações são essas? Calor excessivo, frio excessivo, falta de nutriente, falta de água, radiação. Então, se houver uma catástrofe nuclear, os esporos vão estar lá, as bactérias vão estar lá. Se houver uma seca,
Se houver o inundamento, várias coisas podem acontecer, mas os esporos vão continuar lá resistindo. E como é que eles fazem? O primeiro passo é formar esse septo, que começa a isolar uma parte do DNA, que acabou de ser sintetizado, do restante do citoplasma. E depois, uma membraninha plasmática começa a transformar isso, como se ele fosse uma mini célula. E isso depois se torna numa membrana dupla, uma estrutura que a gente chama de pré-esporo. Então, isso ainda está acontecendo tudo dentro da célula. Depois, esse pré-esporo ele vai perdendo água e vai ganhando aí uma camada de peptidoglicano. Então, é como se fosse se formando uma mini célula dentro daquela célula gigante. E essa mini célula, ela é extremamente desidratada, né? E começa a se desprender da célula mãe, certo? Quando ele já está formado, ele se desprende da célula e fica lá e sobrevive 100 anos, 200 anos. Por muitos e muitos e muitos anos, uma célula pode ficar em estágio de esporo. Então, essa é uma vantagem evolutiva muito importante e é um fator de virulência também muito importante. É por causa dos micro-organismos que conseguem esporular que a gente faz os procedimentos de esterilização como autoclave, como a esterilização a seco, porque os micro-organismos eles são sensíveis, começam a ser desintegrados numa temperatura de 121 graus Celsius, que é quando a gente consegue eliminar essa forma de esporo. A água fervendo, o esporo ainda consegue ficar lá vivo. Vocês acreditam? Pois é. Então, o que é que tem dentro desse esporo? Vocês já estão vendo que aí tem DNA, mas também tem um pouquinho de RNA, pouquinho ribossomo, algumas enzimas. Então, é aquilo de supra-sumo que a célula pensa. O que é que eu vou levar para essa viagem que eu não tenho data para voltar e que eu tenho que levar o essencial para a minha vida? Então, ela guarda tudo isso dentro daquele esporo e se torna aquele esporo no final. Esse esporo, ele tem bastante ácido dipicolínico. E aí, que também é chamado de ADP, né? E esse ácido dipicolínico, ele está muito relacionado a essa capacidade dessa célula ficar, esse esporo, na verdade, ficar por muitos e muitos tempos resistentes a todas as intempéries. Além disso, esse esporo também, ele é rico em íons cálcio. Então, observa-se aí que ele é como se fosse uma semente microbiana. Então, no chão que você pisa hoje, pode ter esporo. No quintal da sua casa, com certeza tem esporo. Então, tem que ter bastante cuidado na higienização dos alimentos, principalmente alimentos frescos, que não passam por nenhum tipo de cozimento. Tá bom, pessoal? Professora? Sim. No caso, para evitar a contaminação dele pelo arroz, o ideal seria lavar o arroz antes de cozinhar ou nada a ver? O fato de você lavar o arroz não vai impedir que ele esteja lá. O que poderia ser feito é utilizar um arroz de boa procedência, né? Que isso tudo é bastante duvidoso, e cozinhar numa temperatura acima de 121 graus Celsius, que seria na panela de pressão. Mas o melhor a se fazer, na verdade, é você cozinhar o arroz e não deixar que aquele micro-organismo, ele germine, né, que ele fique lá por muito tempo produzindo toxinas. Não existe um histórico muito incidente de ele germinar dentro do corpo da pessoa. Então, você acaba podendo comer, ele vai passar por suco gástrico, e aí vai acabar sendo degradado. Porque é só o que a gente faz durante todos os dias da nossa vida, é comer coisas com micro-organismos, né? Porque nada é esterilizado. Então, se você está fazendo um arroz, você está ciente que lá tem um monte de coisas. Se você come, sobrevive. Provavelmente a gente até já comeu isso aí. Já teve até uma dor de barriga. O problema é quando ele produz a toxina no arroz, e aí você fica doente. Então, o ideal era que a gente cozinhasse sempre com uma água que, enfim, fosse esterilizada, mas não existe essa possibilidade no mundo real, né? É muito difícil.
Então, só lavar o arroz não ia funcionar, não. Mas é sempre bom que lave. Como? O nome da toxina? É uma toxina, tem duas, na verdade. A toxina emética e diarreica. O nome delas não é esse mesmo, mas elas têm essas duas funções. De vomitar e de ter diarreia. Então, vamos lá. Diagnóstico geralmente não é realizado porque é uma doença autolimitante, como eu falei para vocês. É aquela dor de barriga, gente, que a gente tem depois que a gente come num canto esquisito. Então, geralmente com suporte, né? Bebendo água direitinho, depois se alimentando direitinho, a gente vai melhorando. E geralmente não tem um tratamento farmacológico específico. Se houver aquelas formas mais graves, aí vai ser feito um ensaio de suscetibilidade antimicrobiana para ver se ele é suscetível à penicilina ou a outro tipo de antimicrobiano, tá? Mas é algo simples. Agora vamos para outro que não é nada simples. Vamos para Bacillus anthracis. Já ouviram falar? Ele é responsável aí pelo surgimento do antrax, que é uma doença extremamente fatal. A sorte é que não é uma doença incidente, ela não é epidemiologicamente incidente em nenhuma parte do mundo. Então, que coisa boa. No Brasil também não é. Então, vejam só. É um micro-organismo anaeróbio facultativo, consegue sobreviver aí nos dois mundos, gram-positivos, e ele tem as extremidades meio retinhas. Geralmente ele está em cadeia, né? E são imóveis, não tem flagelo. Uma coisa bem interessante, qual a doença? Antrax. O antrax que mata as pessoas. Houve um caso nos Estados Unidos. Isso, houve um caso nos Estados Unidos. Não sei, assim, como se escreve. Tem livros que trazem assim, que foi assim que eu coloquei no slide de vocês. E tem livros que trazem... Eita, esqueci o N. Mas eu acho que isso aqui é em inglês. Então, vejam só. Nos Estados Unidos, teve um atentado aí que enviaram para umas pessoas umas cartas. Quando elas abriram, estavam infectadas por Bacillus anthracis. Pelas formas em esporo, né? E aí a pessoa abriu a carta, respirou aquilo ali. E aí causa a forma de pneumonia, né? A forma pulmonar, que é bastante grave. Por isso que essa fotinha tem uma cartazinha, e essa carta é bem relacionada a esse caso que teve. Foi bem histórico, depois vocês procurem aí. Outra coisa muito importante é que esse micro-organismo tem uma cápsula, né? Mas vários outros têm, mas é uma cápsula que tem aminoácido, o D-glutamato. Então, isso é bastante importante, porque dos micro-organismos que existem, ele é um dos únicos de importância médica, talvez o único, que tem essa capacidade de ter essa cápsula formada de aminoácidos. Geralmente é uma cápsula de açúcar, né? De polissacarídeo, mas esse não é uma cápsula de aminoácidos. Então, ele é chique no último, né? Então, vejam só. Ele é encontrado na forma de cadeia. Tá vendo aí uma coloraçãozinha de grão. E uma coisa muito interessante é que ele é encontrado em animais de criação. Como assim, professora? Ovinos e caprinos. Ele é encontrado no solo, na verdade. Mas como esses animais, eles vivem deitando no solo, se levantam e tal. Então, esses micro-organismos são bastante encontrados em lã, em couro, em materiais de origem animal. Então, não sei se tem alguém aqui na turma que o pai trabalha ou que trabalha diretamente com isso, ou a mãe trabalha, não sei, mas é uma curiosidade bastante interessante. Então, sempre relacionados com animais de criação, caprinos, ovinos. Por isso que ele está com esse chapeuzinho aqui, de uma vaquinha aqui, porque ele é encontrado nos ambientes de fazenda, né? Então, quais são as formas dessa doença? Que é uma doença super interessante, pessoal. A forma cutânea, a forma gastrointestinal
e a forma pulmonar. A forma mais grave é a forma pulmonar, que é por inalação dos esporos. Na forma cutânea, isso pode acontecer, né, a formação da escara do antrax através de um corte, né, você sofreu um corte, a pele lesionada, então você vai mexer com aqueles animais que estão com o esporo na pelagem ou com a terra e acaba se contaminando. Ainda você pode ingerir carne contaminada, carne de animais contaminada com esporo e ter, né, a germinação do esporo lá no tecido gastrointestinal. Então, geralmente, o que é que acontece? O macrófago engloba esse micro-organismo, principalmente lá no pulmão, e engloba ele na forma de esporo, pensando que vai conseguir, né, livrar o corpo daquela forma infectante. Mas aí ele consegue germinar dentro do macrófago, mata a célula e começa a produzir toxinas que são bastante importantes. E que toxinas são essas? Temos duas principais, que são chamadas de fatores. O fator de edema e o fator letal. O fator de edema, como o nome já sugere, ele provoca na escara, porque forma como se fosse uma escara, eu vou mostrar no próximo slide para vocês. Na pele íntegra, ele não consegue penetrar? Não, geralmente não. Só se a pele estiver lesionada. Então, qual é o fator? Eu vou só fechar isso aqui, porque senão eu não consigo ver quando vocês fazem uma pergunta. O fator de edema, ele forma o edema, ele é uma adenilate-ciclase, né? Ele aumenta a quantidade de AMP cíclico nas células daquele tecido, e isso causa um desarranjo fisiológico naquelas células, isso causa um processo inflamatório, vermelhidão e exudato, né? Extravasamento de fluidos de dentro dessas células, e causa uma vermelhidão. Além disso, essa escara também é muito característica de uma região central preta, enegrecida. Isso está relacionado com o fator letal, que promove a morte das células. Então, essa outra toxina, são duas toxinas, essa outra toxina impede nas células daquele tecido que está sendo colonizado a produção de ATP. Como a célula não produz ATP, ela não produz energia, então ela entra em morte. Então, vejam só, aqui eu mostro para vocês como é o antrax cutâneo. Percebam a lesão enegrecida. Essa parte mais inflamatória ao redor da lesão é mais causada pelo fator de edema. A parte mais de dentro, que é uma parte mais preta, na verdade eu falei ao contrário, né? Essa parte de fora, que é mais avermelhada, é o fator de edema. A parte de dentro, que é mais escurecida, onde tem tecido já morto, é o fator letal. Deu para entender? Gente, eu estou falando numa velocidade que as pessoas estão entendendo, ou vocês simplesmente já cansaram de pedir que eu fale devagar? Não desistam de mim, tá, pessoal? Por favor. É porque eu me empolgo um pouco. Tá bom, Daniel? Obrigada. É porque são muitos conceitos, de fato. É por isso que é importante as leituras, né? As leituras são muito importantes. Isso, exatamente, Daniel. Exatamente. Para associar tudo isso é muito difícil, mas é possível. Desde que a gente faça as leituras. No primeiro momento, a gente acha impossível, né? Eu passo dias fazendo uma aula para vocês, porque eu vou ler capítulo por capítulo, tirar o suprassumo do suprassumo, para trazer só o que eu acredito que tem uma aplicação real para vocês. Mas, de fato, é importante as leituras para vocês sedimentarem depois. Professor... E aí, como a aula fica gravada, né? Você bota lá e fica assistindo depois. Sim, Carla. As lesões, elas sempre são definidas pelos dois fatores, o diedema e o letal, ou pode acontecer de ter só o diedema? Não, o fator letal ele é importante para a morte das células. Então, ele sempre traz essas duas toxinas. Não é ou uma ou outra, ele sempre traz essas duas toxinas. Na verdade, ele traz um complexo, né, proteico, que vai se quebrando aí em toxinas. Ele traz uma para adentrar a célula, aí outra para causar a inflamação, e outra para causar a morte. Pronto, Adila, o que é que acontece? Esse fator letal, ele impede a formação do ATP.
lá na cadeia do ATP, lá no NAD-PH, né? Lá na bioquímica. Então, a célula não consegue produzir ATP. Não produzindo ATP, a célula entra em morte. Nesse caso, necrose. A célula fica necrosada. E aí o tecido se torna necrosado. Então, ao redor, a gente tem aqui a lesão, né? Eu e meus giz, né? Toda vida eu fecho, quando eu vou abrir, passo um ano. A gente tem aqui, ó, essa região de dentro, onde a gente tem principalmente o fator letal agindo, que é onde a gente tem necrose. E essa região mais de fora, que está mais avermelhada, e esse início que vocês estão vendo nesse passo a passozinho aí, desse slide, é geralmente a toxina de edema, que causa mais inflamação, não necrose propriamente dita. Deu para entender? Sim, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, Adila. Às vezes, sim. Então, vejam só. Essa é conhecida como a doença dos cortadores de lã. Por quê? Porque tá lá, né, a ovelhinha, você tá cortando lã, e quando você tá cortando uma coisa, geralmente você se corta. É muito difícil você trabalhar com um perfurocortante em toda a sua trajetória de vida. Naquela profissão, você nunca se cortar. E ainda mais em se tratando de pessoas que, às vezes, acham que aquilo ali, foi só um cortezinho, é bobagem. Continua cortando a lã, né, depois que se corta. E aí o esporo entra naquela ferida, naquele corte. O esporo germina. Primeiro forma pápulas, como se fossem bolinhas, né, como vocês estão vendo aí na figura 3. Depois uma vesícula maior, inchada, avermelhada. E essa vesícula meio que estoura. Ela se rompe e começa a sair exudato, avermelhado, sangue, né? Depois esse tecido interno morre. E aí vocês estão vendo a foto do rapaz, tá no pescoço, e vocês vejam como o desenho é próximo da realidade. Então, no meio da ferida, fica bem enegrecido e ao redor, bem avermelhado. Isso pode acontecer, isso a gente está falando na pele, né? Isso pode acontecer dentro do nosso estômago. Vejam só, na forma gastrointestinal, quando a gente come uma carne mal passada, que está infectada com esses micro-organismos, essa mesma escara pode se formar dentro do nosso estômago. E aí a gente sente dor, vontade de vomitar, náusea, e geralmente esse vômito é acompanhado com diarreia e ambos são sanguinolentos. Então, deve ser bem desesperador para a pessoa que passa por um negócio desse, né? Então, tomem muito cuidado, pessoal. Tem muitas hamburguerias que fazem hambúrgueres ao ponto, mal passado ou bem passado. Sempre escolham bem passado, porque vocês não sabem a procedência daquela carne que já está moída, já está processada. Então, tenham muito cuidado, principalmente em se alimentar fora do ambiente familiar. Eu sei que agora a gente está recorrendo muito aos drive-thrus e aos deliveries, né? Mas tem que ter bastante cuidado. A forma pulmonar, pessoal, é a forma mais grave, porque aquela escara ali, ela pode se formar nos linfonodos mediastinais. Isso acima de 100 graus Celsius. Acima de 100 graus Celsius. Geralmente, quando a gente faz um churrasco bem quente, a gente põe na frigideira, que a gente deixa torrar bem, consegue matar os micro-organismos. Mas mal passado é muito perigoso. Eu sei que é muito bom, tem gente que ama cortar a carne assim, sair aquele suquinho maravilhoso, bem salgadinho, mas é bom a gente evitar, sabe? Então, o antrax pulmonar não é pela ingestão, não é pelo corte, é pela inalação dos esporos, quando você cheira aqueles esporos. Então, essas escaras negras se formam nos linfonodos, principalmente da região aqui do mediastino, e pode causar hemorragias pulmonares e necrose dos linfonodos. E é bem complicado, porque a partir do pulmão, que é extremamente vascularizado, a coisa pode piorar, porque essa bactéria
que germinou ali naquele lugar, que não está mais na forma de esporo, ela ganha corrente sanguínea e pode causar bacteremia, que pode evoluir para um choque séptico, que pode levar à morte. Então, é bem complicado. Então, quais são? Então, eu vou falar já sobre o diagnóstico, mas por incrível que pareça, o diagnóstico não é feito por cultura. Porque geralmente esse micro-organismo não é cultivado porque geralmente ele está na forma de esporos. Não tem problema, Adila, não tem problema. Pergunte sempre que você precisar. Mas só adiantando, geralmente o diagnóstico se dá pela radiografia, principalmente a observação dessa região do mediastino, e através da identificação dessas toxinas também. E utiliza-se reação em cadeia da polimerase, identificação do material genético do micro-organismo. Então, o que é que pode causar? Como tem essas escaras nessa região, tosse com sangue, febre alta, baixa da pressão arterial, que aí já está entrando em choque, né? Choque séptico. E batimento cardíaco acelerado, e tem quase 100% de mortalidade. É muito difícil você escapar de um atrax pulmonar. Muito. Tem alguns livros que, inclusive, dizem que a mortalidade é de 100%. Eu achei um pouco assim, né? Amados, às vezes não é 100%, né? Tem aquele 1% que sobrevive. Mas, quando o livro vem trazer, é porque provavelmente é verdade. Então, aqui, como é que pode se identificar? Como eu falei, pela radiografia e também por uma amostra de sangue de um paciente aqui, de escarro do paciente sanguinolento, que aí conseguiu se identificar esses bacilos lá dentro. Então, barra pesada. Aqui, o diagnóstico, ele é bem difícil, porque é uma doença rara. Não é uma doença comum, inclusive, é um micro-organismo que é utilizado como arma biológica. Ele pode ser utilizado aí em guerras para exterminar populações, porque a gente não está preparado para lidar com uma patologia dessa magnitude, dessa facilidade de evolução e de morte do paciente, né? Os hospitais geralmente não estão equipados, então tem que fazer uma radiografia, ver se edema pulmonar, como eu mostrei para vocês, mas tem a detecção por imunoensaios da toxina circulante e, enfim, através de cortes histológicos também se der para fazer, e reação em cadeia da polimerase, que é através de biologia molecular. Eu acho que eu vou mostrar para vocês depois, numa dessas aulas práticas que a gente tiver. Então, pessoal, quando a gente tem aqui... Não é uma doença contagiosa. Geralmente, ela é uma doença que você acaba, enfim, se contaminando, mas o contágio dela é muito pouco. É geralmente quando você tem acesso, de fato, à fonte, que é a fonte dos esporos mesmo. Mas, né, nunca vamos dizer nunca, né? Estou dizendo geralmente porque vai que surge um surto aí. Um dia desses, o coronavírus era uma infecção respiratória leve. Hoje está aí do jeito que está. Se vocês pegarem o livro de microbiologia, quando vocês pegarem, vocês vão ler que tem lá do coronavírus, é tipo assim, é uma gripe, um resfriado simples, autolimitante. Porque até novembro era. Então, vamos lá. Como é que se faz o tratamento? Duas vertentes. Precisamos do tratamento para neutralizar a toxina e precisamos do tratamento para neutralizar o patógeno. Por quê? Porque o que causa a doença, de fato, são as toxinas e não, de fato, o crescimento do micro-organismo e seu metabolismo, né? Então, é preciso neutralizar o patógeno para que ele não produza mais toxinas. Primeira escolha, ciprofloxacina, mas também tem outros que podem ser utilizados, como doxiciclina, clindamicina e linezolide, mas a gente também pode utilizar o tratamento com antitoxina para neutralizar a toxina, para que ela não fique circulante no corpo e causando problemas. Então, percebam, tem doenças que a gente falou aqui, tem micro-organismos que são capazes de causar doenças por toxinas, por enzimas, pelo seu crescimento, pela formação de trombo. Então, a gente tem várias vertentes e várias formas de combate diferentes.
E aqui a gente tem só um resuminho que eu trouxe para vocês, que diferencia os dois, né? Um super poderoso, que é o anthrax, que ele é bem maléfico, e um mais brando, que é o cereus, que é bem mais tranquilo, né? Sobre a prevenção, é importante lembrar também que, por mais que o bacilo cereus não tenha vacina, não use antimicrobiano também, existe uma vacina contra bacilos anthrax, né, também, só que ela não está dentro do nosso calendário vacinal, né, não é algo tão comum assim. Mas existe já, porque é utilizado como arma biológica. Geralmente, quem toma essa vacina é o pessoal que vai para a guerra, soldados, enfim. E aí, pessoal, a gente vai para o nosso último grupo dos bacilos de esporos, antes de Corynebacterium diphtheriae. Vamos começando a falar sobre Clostridium perfringens. Então, pessoal, Clostridium perfringens é um micro-organismo que, diferente dos outros que a gente viu, ele é anaeróbio. Ele não gosta de oxigênio, porque ele não tem enzimas para metabolizar esse oxigênio, e às vezes esse oxigênio é muito tóxico para ele. Às vezes não, é muito tóxico. Então, são bacilos gram-positivos, formadores de esporos, e que produzem tanto enterotoxinas quanto fatores citotóxicos importantes. Então, perceba. Tanto ele vai causar uma sintomatologia simples, como a dor de barriga e vômito, como ele pode causar a destruição de tecidos, porque ele produz fatores citotóxicos importantíssimos. Esse micro-organismo, pessoal, ele é encontrado no solo, no chão, na areia, no colo humano e também, em algumas mulheres, na vagina. Tá, aqui vocês podem ver aí a fotinho dele, bem simples, inofensivo, roxinho. Então, vou começar das partes mais simples, tá? Vou começar com a parte de intoxicação alimentar. Como eu disse, ele produz... Não é um IST. Não é. Como eu disse, esse micro-organismo, ele produz uma toxina, uma enterotoxina, após ele germinar dentro do trato gastrointestinal da pessoa. Essa enterotoxina que é produzida, ela é termorresistente, né? Então, às vezes, algumas temperaturas de cozimento ainda não são suficientes para neutralizar esse micro-organismo. Então, geralmente, ele está associado a alimentos contaminados. Essa toxina, ela pode agir como um superantígeno, como vocês já sabem, né? Pode gerar um processo inflamatório, pode causar náusea, vômito e diarreia aquosa. Mas, quando dessa forma, esse micro-organismo, ele se torna autolimitante, assim como a sua intoxicação. Então, nesse estágio aqui, ele é autolimitante. Quando ele está apenas relacionado a essa toxina, enterotoxina, é bem de boas. O problema é quando ele está associado a outras toxinas citotóxicas, como é o caso da gangrena gasosa, que é também relacionada ali com a fascite necrosante. Então, causa mionecrose. O que é mionecrose? É a necrose do tecido muscular, né? Está relacionada principalmente a lesões sujas de terra. Então, é uma doença relacionada a pessoas que mexem com a terra, jardineiro, ou pessoas, inclusive outras situações que não tem nada a ver, como arranhar cachorro, cachorro arranha sua pele, né? Cachorro que fica no quintal lá arranha sua pele, ou quedas, né? Acidentes automobilísticos que você cai e abre lá o buraco e entra terra, então tá andando de bicicleta, então pode acontecer. Os esporos, eles estão lá na terra, né, sobrevivendo, eles entram no tecido por aquela ferida e a bactéria germina a partir daquele esporo. Essa bactéria produz alfa-toxina e outras enzimas também que acabam degradando tecidos moles. Então, o que é que acontece? Ele começa a habitar aquela região começa a se encher de gás, que os micro-organismos
estão vivendo ali, e aquele gás vai sendo produzido pela quebra de algumas substâncias, pela ação de algumas enzimas. Então, aquilo vai inchando, provocando uma dor intensa. Às vezes, sai um exudato da ferida bem enegrecido, bem, como se fosse um sangue bem escuro, e essa doença pode evoluir para a morte. Então, essas bactérias que são relacionadas com fascite necrosante, com gangrena gasosa, elas são conhecidas popularmente de uma forma muito superficial como bactérias comedoras de carne. Tipo assim, porque a mídia, porque você sabe que a mídia é sensacionalista, né? Muitas delas, muitos dos canais e muitos jornalistas são. Então, eles chamam esses micro-organismos que a gente conhece, tanto esses como os outros que a gente viu que podem causar fascite necrosante como bactérias comedoras de carne. Então, pode causar dor, inchaço, pus aquoso, e é aquela que você precisa fazer uma cirurgia exploratória para saber. Então, o diagnóstico, às vezes, é demorado, né? Tem a coloração de grã, tem o crescimento em cultura, tem os testes bioquímicos, mas como a infecção ela ocorre por dentro, né? Às vezes é um pouco difícil identificar. O tratamento é por penicilina G, e, às vezes, debridamento das feridas é bastante importante. Na verdade, você limpar a ferida é muito importante depois de uma queda, de qualquer forma. Que é diferente da outra antrax que a gente viu, que às vezes o debridamento não funciona tanto. É importante, de fato, que a gente use as antitoxinas. Pode-se utilizar a penicilina G profilática depois que a pessoa sofre a queda, né? Vai para o hospital e explica que estava mexendo com queda. É importante o debridamento das feridas e não há uma vacina contra. Então, é importante que a penicilina faça efeito que seja utilizado. Muito parecido com ele é um primo dele, que é o Clostridium botulinum. Esse Clostridium também é anaeróbio, também é um bacilo gram-positivo, formador de esporo e imóvel. Só que uma coisa interessante é que ele está muito relacionado com vegetais, com carnes e com produtos enlatados. Já ouviu aquela história de que quando a lata está amassada ou quando a lata está inchadinha, a gente não pode levar para casa, porque aquilo ali pode estar contaminado? É esse rapaz aqui, que acaba crescendo lá dentro daquela lata, como aquele ambiente não tem oxigênio, e ele gosta de ambiente sem oxigênio mesmo, ele vai crescendo e vai produzindo gás, um gás fétido, podre, né? Então, é muito importante que a gente observe os produtos enlatados, produtos curados também, produtos com sal, porque esse micro-organismo consegue crescer lá, ó. Tanto enlatados como naqueles vidros de vidro, né? Com tampinha. Botulismo, exatamente, Michele. Eles podem causar botulismo. A gente vai ver o que é botulismo. Então, tenha bastante cuidado com produtos enlatados como azeitonas, feijões, pimentas, cogumelos e carnes que são defumadas, inclusive embaladas a vácuo. Então, tudo aquilo que a gente perde o oxigênio, a gente está dando brecha para o crescimento de micro-organismos que crescem na ausência de oxigênio, certo? E o que é o botulismo, que Michele lembrou muito bem? O botulismo é uma doença causada por uma toxina chamada toxina botulínica, que é produzida por esse micro-organismo. Esse botulismo é causado por essa toxina que ela é termolábil. Ela não é termorresistente. O que é termolábil, professor? É que ela é sensível ao calor. Se você cozinhar o alimento, não precisa nem chegar a 121 graus Celsius, essa toxina ela já vai se degradar. Então, isso é uma coisa boa. Mas, o que é que pode acontecer caso você coma aquela azeitona naquela tábua de frios maravilhosa, né? Você ingere o micro-organismo na forma lá em que ele está crescendo. Esse micro-organismo acaba produzindo dentro do seu intestino a toxina botulínica, né? Ou a toxina já está naquele material que você comeu, né? Naquele enlatado.
Ele pode se intoxicar só com toxina. E essa toxina vai pela circulação para os nervos periféricos e bloqueia a liberação de acetilcolina, que vocês sabem que é muito importante para o controle dos nossos movimentos. E isso causa uma paralisia flácida, que é muito diferente do tétano, que causa uma paralisia rígida. Então, essa toxina é uma toxina extremamente mortal. 40 gramas mataria uma população de 6 bilhões de pessoas. É uma das toxinas mais fatais existentes na natureza. Outras formas de botulismo que a gente pode encontrar é a contaminação de feridas também, só que um pouco mais raro, né? Da mesma forma de Clostridium perfidus. E isso, a toxina botulínica, ela é utilizada, isso, na forma de botox. Exatamente, porque como ela causa paralisia dos músculos, então, algumas formas daquelas toxinas, formas menos imunogênicas, tá certo, Clara? Menos imunogênicas, elas podem ser utilizadas em poucas quantidades, em regiões específicas, para paralisar o aparecimento de rugas, né? Ou até para sudorese, para diminuir a sudorese. Então, pode se utilizar sim, mas não é a mesma coisa de você pegar um micro-organismo e ingerir, né? Num volume muito grande. É diferente, é uma toxina que ela está sendo produzida em laboratório, né? Então, tem todos esses cuidados. Mas é utilizada sim. E é bastante importante, né? Que a galera fica assim. Sorri, a pessoa assim. Chore, a pessoa assim. Você tá bem? E a pessoa, Só assim, né? Quem sabe um dia, né? Eu coloco alguma coisa e fica assim, estática. Mas vamos lá. Pode ser em contaminação de feridas, como a gente viu agora em Clostridium perfringens, mas é mais raro. E tem o botulismo infantil, que é muito incidente nos Estados Unidos. Na verdade, é a forma de botulismo mais incidente. Através do consumo de mel contaminado com esporos do micro-organismo. Então, o que é que acontece? Esse mel contaminado com esporos adentra, né, o trato gastrointestinal, e o esporo, ele germina dentro da barriguinha do bebê, e aí provoca a produção da toxina botulínica, e acontece a síndrome do bebê molinho, a síndrome do bebê que fica todo deitadinho, ele fica todo síndrome do bebê flácido, assim, ele não consegue mexer muita coisa, porque ele não tem mais controle. Coitado, já não tinha muito controle, né? Agora, então, aqui só para mostrar como é que acontece. Olha, a toxina, ela impede que a acetilcolina passe na transmissão nervosa e a estimulação daquele tecido é inibida. E aí impede aí a liberação dessas vesículas. Então, o que é que causa essa paralisia flácida aqui que vocês estão vendo? Então, quais são os sintomas? Geralmente, visão dupla, pálpebras caídas, você não consegue realizar expressões faciais, dificuldade de engolir, boca seca, náusea, vômito. Então, você vai paralisando. Né? Essa paralisia flácida completa é muito, muito característica e pode envolver também os músculos respiratórios. A pessoa para de respirar e pode morrer. Então, como é que se faz o diagnóstico? Geralmente, o diagnóstico é clínico, identifica-se também a toxina no soro do paciente, geralmente é um micro-organismo que não se cultiva. Por que geralmente esses micro-organismos não estão sendo cultivados? Porque eles são de difícil cultivo, porque eles requerem uma atmosfera que seja ausente de oxigênio. Claro que existem as estufas, claro que existem as jarras que você pode utilizar para tirar o oxigênio, mas eles são mais de difícil cultivo, sabe? O tratamento tem que ser utilizada a antitoxina, principalmente, porque às vezes controlar o micro-organismo não vai funcionar, porque às vezes quando você está consumindo o material, a não ser que seja o botulismo
infantil, como a gente viu, mas o consumo do enlatado contaminado, às vezes você consome somente a toxina, então geralmente a toxina é utilizada, e o suporte respiratório, porque quando afeta os músculos do trato respiratório, aí fica mais difícil de contornar. Qual é a prevenção? Latas estufadas devem ser descartadas, porque aquilo que está crescendo ali muito provavelmente não é coisa boa. Cocção dos alimentos, cozinhar os alimentos bem, se puder, alimentos sob pressão e uma esterilização que seja decente, né? Por isso que a gente faz esterilização dos materiais, né, para utilizar na parte de hospitalar, né? E não há vacinas contra esse micro-organismo, tá bom? Gente, faltam 2 espécies. São 5h32. Vocês querem dar uma pausa ou não? Preferem ir até o final? Pronto. Então, vamos até o final, né? Vamos ver se mais gente quer. Pronto, então tá bom. Porque já tá pertinho, tá? Vamos para Clostridium tetani, tá? Clostridium tetani, pessoal, é um micro-organismo também anaeróbio, gram positivo, formador de esporo, e a diferença é que ele produz outra toxina totalmente diferente, que é a tetanoplasmina, que é justamente a que causa tétano, né? Ele também é habitante do solo e, diferentemente do botulismo, ele causa a inibição da liberação de GABA e glicina. Então, causa uma paralisia rígida e não uma paralisia flácida. E aí eu tenho uma pergunta capciosa para vocês. Mas antes, deixa eu mostrar isso aqui. Aqui vocês estão vendo que tem um neurotransmissor, né, inibitório, presente também nas fezes de bovino também, em ambientes sujos. A gente vai ver. Eu acho que eu passei um slide, foi, sem querer. Vejam só, antes de eu seguir aqui, eu passei esse slide sem querer. Veja só, a porta de entrada para esse micro-organismo são ferimentos sujos ou limpos. Se você sofrer um corte com uma faca, você pode se contaminar com tétano. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que esse negócio de... Porque tem até a fotinha aqui do bicho. Olha, ele tá atacando o pezinho num prego. Por que será que a gente associa o tétano a prego enferrujado? Não é sempre assim, né? Prego enferrujado. Só que vocês sabem que a ferrugem é a oxidação do ferro. Oxidação. E olha o que esse micro-organismo não gosta. Oxigênio. Então, como é que o prego é um lugar que ele gosta de estar, se lá está cheio de oxigênio? Então, se associa bastante esse prego e tal, porque é um ferimento profundo. E, geralmente, esses micro-organismos estão lá no solo, e, às vezes, esse prego está sujo. Mas, não necessariamente, você vai desenvolver tétano por causa de um ferimento com ferrugem. Não, com ferrugem ou sem ferrugem, você pode se contaminar, tá certo? Então, desmistifica-se aí essa história de que a ferrugem que causa o tétano. Não é a ferrugem, é a tetanoplasmina de um micro-organismo que pode estar associado ou não a qualquer lugar. Professora? Sim. Um ferimento, então, com algum objeto enferrujado, mas que não seja profundo, então ele é menos relacionado do que se fosse com um prego que não estivesse enferrujado. É isso? Não necessariamente. Qualquer ferimento que você tiver e aquele lugar tiver contaminado com esporo de Clostridium tetani, você pode pegar.
Por exemplo, se você estiver andando descalça, tiver um canto de unha, tá andando descalça na praia, e lá tiver costa de tetane, você pode pegar, nada impede. Associa-se o prego porque é um ferimento profundo, porque é um ferimento doloroso, e isso foi sendo repetido por anos e anos, mas não tem uma associação X. É um Então, ferimento. tem o ferrugem. Sim. Hã? Não precisa ter o ferrugem. Não precisa. Inclusive, como eu disse para vocês, se você se furar com a faca limpa, uma faca normal, de você cortar legumes. Estou cortando lá a minha cenoura, né? Aí a cenoura arranca a cabeça do dedo da pessoa, porque eu sou craque para fazer isso. E a cenoura viva onde? Né? Embaixo da terra. Cenoura mal lavada. Aí você corta, entra o bicho lá dentro do seu dedo, aí causa. Isso, muito bem, Adla, manter a vacina em dia. E mesmo assim, ainda tem casos de pessoas que pegam tétano mesmo vacinado, então já é complicado. Então, o tecido onde há o crescimento desse micro-organismo é um tecido que acaba tendo pouco suprimento sanguíneo, né, porque já é uma ferida e tal, e esse tecido necrótico, então ele gosta de crescer nessas condições onde tem pouco oxigênio. Então, geralmente, quando a gente tem cortes muito profundos, cortes mais graves, a gente tem, mas isso não impede de um corte superficial fazer um estrago também. Então, só voltando à figura, ó, aqui tem um neurotransmissor inibitório e a tetanoplasmina não vai deixar que esse neurotransmissor seja passado e haja aí a passagem correta da informação. E quais são as formas clínicas mais presentes? Temos a paralisação da face rígida, que se chama trismo, e essa paralisação traz o que a gente chama de riso sardônico, que é como esse rapaz está, que é como se a pessoa estivesse rindo, só que ela está só com o rosto extremamente rígido, né? Temos também o opístono, que é como essa criança está, que ela fica toda curvada para trás e é muito doloroso. Todos esses processos de paralisia rígida são extremamente dolorosos. Então, é bastante importante que a gente tenha vacinação, como a Adila muito bem lembrou. O diagnóstico geralmente é clínico, né, pelas manifestações clínicas e pela anamnese, e o tratamento se dá por uma antitoxina, né, uma imunoglobulina tetânica, e por penicilina G ou metronidazol, quando é usado, porque geralmente utiliza-se só a antitoxina. A forma mais eficiente de a gente prevenir é através da vacinação DTaP, que é a vacinação contra difteria, tétano e coqueluche, que é dada ainda na infância. Então, é muito importante vacinar as criancinhas para que não chegue nesse nível, né? E aqui temos mais um resuminho para vocês lembrarem das informações mais importantes. E agora, pessoal, a gente vai para a nossa última espécie. Vitória para todas as partes envolvidas. Vamos para a Corynebacterium diphtheriae, tá bom? A última, vamos respirar, vamos relaxar, mas vamos entender um pouquinho sobre essa doença que é super interessante. Corynebacterium diphtheriae é um bacilo gram-positivo, só que ele não forma esporo, como os outros, certo? Ele tem uma forma meio esquisita, ele é pleomórfico, às vezes ele assume formas diferentes, então ele nem é bolinha, nem é bastão, ele às vezes tem a forma como se fosse de uma vírgula, de uma clava, algo assim. Existem microbiologistas que dizem que ao microscópio eles assumem arranjos aí como se fossem letras L ou letras V ou até letras chinesas, né? É um micro-organismo que gosta de oxigênio. E uma coisa muito importante é que ele é um micro-organismo fastidioso. Isso quer dizer que ele é fastioso. Sabe o menino fastioso que não come? Não quer comer nada? Pronto, é um micro-organismo que tem dificuldade para crescer em meio de cultura. Crescer fora do ambiente natural, crescer dentro do laboratório.
Então, esse micro-organismo, pessoal, ele está presente na garganta dos seres humanos. Então, pode ser que agora, enquanto eu estou falando com vocês, eu esteja aqui lindamente com o meu Corynebacterium diphtheriae. Deus me defenda. É transmitido através de gotículas respiratórias. E como o nome já sugere, qual é a doença que está associada? A difteria, que é uma doença respiratória aguda. Essa doença ela está muito relacionada com a capacidade dessa toxina diftérica, que é uma exotoxina, de parar a síntese proteica. Ele para a síntese proteica das células ali, da garganta, da tonsila, da úvula, do palato, dessa região aqui. E acaba formando uma pseudomembrana de tecido necrótico, de neutrófilos, de eritrócitos, e forma tipo uma capa, que essa capa é vascularizada. Então, se você tentar arrancar aquilo ali, sangra, é dolorido. Um pedaço daquela membrana pode se descolar e você engasgar, causar sufocamento. Então, a difteria é uma doença bem chata e que pode ser evitada pelo calendário de vacinação. Então, vejam aqui, o micro-organismo que está na nossa garganta, ele acaba produzindo a toxina. Todos os micro-organismos dessa espécie produzem toxina? Não. Alguns não produzem, mas outros produzem. E os que produzem causam esse efeito aqui. O que é que eles fazem? Eles impedem o fator de alongamento das proteínas, e essas proteínas não conseguem se formar. E vocês já viram aqui que as proteínas são a unidade funcional aí das nossas células. Elas são importantes em termos de estrutura, em termos de função metabólica. Então, se a célula não consegue produzir proteína, ela entra em morte celular. E aqui, vocês conseguem ver. É muito triste, gente. Eu acho que isso deve incomodar muito. Essa pseudomembrana é esse negócio branco. Tá vendo que aqui no fundo da imagem vocês conseguem ver sangue? É porque essa imagem ela é extraída de um vídeo onde alguém com uma pinça tenta tirar. Mas a pessoa não deixa tirar, porque quanto mais tenta tirar, mais sangue sai, porque esse tecido aí acaba sendo vascularizado. E é muito comum em crianças, né, que não recebem a vacinação ou adultos que nunca receberam a vacinação. Então, podemos evitar através da vacinação. Tem até uma foto que eu fiquei bem triste quando eu vi, que é de uma criancinha faltando os 2 dentinhos da frente e com essa placa na garganta, que é muito característico da difteria. É bem triste. Eu acho que deve incomodar bastante. Então, como é que a gente identifica esses micro-organismos? Através de coloração de grã ou outras colorações que são mais especiais, que conseguem colorir eles em verde e roxo, através de cultura, com esse agar acrescido de um reagente chamado telurito, que aí elas vão ficar pretinhas, e determinação da toxina no soro, né, da pessoa. E aí, como é que se faz o tratamento? Tanto para combater o micro-organismo, quanto para combater a toxina. Então, tem que neutralizar com uma antitoxina diftérica e utiliza-se também penicilina G. A prevenção é o quê? Vacinação. Então, é importante utilizar. Pode falar, Carla. Professor, você falou que ele é difícil de crescer em cultura. Aí o diagnóstico dele mesmo assim é em cultura? Sim. Ele é difícil porque ele é fastidioso. Ele não é difícil de impossível. Ele é difícil porque você tem que suplementar bem o meio. Mas ele cresce. Não é que nem um anaeróbico que é difícil de crescer por outras condições. Ele é chato de crescer porque ele precisa de suplementação do meio com nutrientes que ele goste. Mas a cultura ainda é utilizada para o diagnóstico porque tem essa coloração preta bem característica no agar acrescido de telurito. E, gente, deixa eu contar um negócio para vocês. Era isso. É uma antitoxina produzida a partir de toxina diftérica.
Geralmente, essas antitoxinas são produzidas com um cavalo bem grande, aí você coloca a toxina no cavalo, o cavalo vai produzir anticorpos, e aí você pega a imunoglobulina e joga na pessoa. Gente, muito obrigada por tudo, vocês foram maravilhosos, desculpa qualquer coisa, estou sempre aqui. Eu tento o meu melhor para fazer com que vocês aprendam bem, então, obrigada por estarem até aqui, tá bom? Obrigada. Professora, Oi. eu queria lhe perguntar uma coisa. Pode perguntar. A prova teórica se mantém passando essa segunda na outra? Como é? Porque Eu não entendi. A prova Sim. passa a próxima segunda é feriado. Na semana seguinte é a prova. Aí se mantém nessa data? Eu acredito que sim. Eu acho que ainda não houve nenhuma mudança. Pelo menos não que eu esteja sabendo. Da sua parte, são quantas questões assim que vai tudo até não. Agora? Não, é até a aula passada.